Olá, 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 paz do Senhor. Nós aqui, né? Nós aqui na presença do Senhor para glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é soberano, ele é tremendo, ele é absoluto, ele é digno de toda honra e toda glória. Procurando ir na harpa para a gente louvar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Qual que é? Paz do Senhor, princesas, amado de Deus. Deixa eu ver se é o 476. Isso, achei. Paz do Senhor, Fran. Paz do Senhor, meus amados e minhas amadas. Paz do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, para exaltar o nome do Senhor, né, meninos e meninos? Vamos louvar o hino 476, o hino da harpa. Eu amo o hino da harpa e quero ensinar vocês a louvar o hino da harpa para vocês vencer na vida, né? Louvando, fazendo campanha com o hino da harpa, amém? Alabratagassu. Já estou sentindo a glória de Deus. Já estou sentindo a presença de Deus neste lugar, amém? Deixa eu pegar uma água para mim. Deixa eu pegar uma água aqui para a gente poder louvar o hino da harpa, que eu me esqueci da água, né? E falar com esse calor que é em Barra do Garças, sem a água, amados e amadas, não dá. Porque aqui é muito, 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 muito quente. A gente tem que se hidratar o tempo todo, né? Tem que se hidratar o tempo todo. 476. O hino da harpa, 476. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer:
que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus me respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo vi o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. O hino da harpa 577. Agora nós vamos louvar ao Senhor. 577. Paz, Senhor, minha princesinha Inês. 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Princesinha Diane, Dona Alice. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Ah, Senhor Fernando.
quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Vamos falar de confiança? Apenas começamos a live e eu já senti, pastora Diane, Inês, Deide, pastor Miguel, Fran, Dona Alice, só pessoas maravilhosas até agora nessa live. Só quando tudo eu e você deixarmos no altar, porque nós somos mestres, amado. Essa palavra é para mim e para você. Nós somos mestres em falar da boca para fora, entregar nas mãos de Deus a nossa vida, que é o principal que eu quero falar, e as nossas petições. Mas depois nós vamos lá e pegamos de volta. Não, que nós entregamos no altar, tem que ficar no altar. Quando eu entrego as minhas orações, as minhas petições, os meus desejos, as minhas vontades, Fran, no altar, pastora Diane, tem que deixar lá no altar. A minha vida, quando ela é deixada no altar, ela tem que ficar no altar. Eu quero falar do Salmo 51 hoje. Do Salmo 51. Eu quero falar de Davi. Eu quero falar sobre Davi. Falar de Davi é falar mal. Eu não vou falar mal, vou falar o que a Bíblia fala. Até porque esse salmo é um salmo do próprio Davi. Foi o próprio Davi que escreveu os salmos. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, pastor Miguel. Ele mesmo escreve, ele mesmo fala sobre a sua atitude de pecado. Davi havia entregado, dado a sua vida para Deus. A vida de Davi era entregue para o Senhor. Como muitas das vezes nós fazemos, entregando a nossa vida no altar. Mas depois, amados, subimos no altar depois de pecarmos contra Deus. E é sobre isso que eu quero falar agora à tarde. Eu estava pronta para fazer a live quando chegou algo diante de mim e esta palavra veio no meu coração. Salmo de Davi. Dona Alice. Amém. Salmo de Davi para o cantor Mor. Quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. O próprio Davi escreve os salmos, que eram cânticos. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Só que Davi tem um porém, porque aqui vai falar, Davi confessa o seu pecado, mas ele só confessou o pecado dele depois que Alabradagassu, profeta, foi lá, pôs o dedo na cara dele e falou o que Deus mandou falar. Porque até então Davi estava escondendo. Ele não confessou o pecado dele por livre e espontânea vontade. Davi não confessou. E eu quero falar dessas pessoas, sobre essas pessoas nesta tarde. Essas pessoas que é preciso que o próprio Deus revele, traz as caras, o que está no oculto e no escondido. Porque o altar não é brincadeira. A casa do Senhor é coisa séria, o altar de Deus é coisa séria. Quantos estão brincando e deixando que o altar do Senhor seja levado à brincadeira, pastora Diane? Pastor Miguel, vocês são pastores, pastora Diane, pastor Miguel, deixa eu ver quem mais. Acho que aqui na live até agora, né? Dona Alice é do Círculo de Oração. Nós temos que cuidar. A pastora Diane, para mim, o pastor Vanildo é um exemplo de quem cuida do altar, amados. É um exemplo de homem e de mulher de Deus que cuida do altar do Senhor, que teme pelo altar. Tanto eles cuida da vida deles para ter cuidado, para não pecar contra o Senhor e estar no altar no Senhor em pecado, como eles cuidam do altar do Senhor para que pessoas lá para Tagaçai que fizeram e praticaram como Davi nessa época e ficaram com o seu pecado em oculto e escondido, não subam no altar de Deus.
O altar de Deus é sério, irmãos, não é lugar para qualquer pessoa subir, não. Não estou falando qualquer pessoa em questão de cargo, não, qualquer pessoa faxineira, é só o prefeito que sobe, não estou falando disso, não estou falando de cargo eclesiásticos, eu estou falando de vida em santidade. Não é para qualquer pessoa subir, tem que estar com a vida lá para agachar em santidade, para poder subir no altar do Senhor, pegar no microfone, ou mesmo que não pegue no microfone, subir no altar do Senhor e falar alguma coisa. A terra que você pisa é santo, o altar de Deus, ele é santo, seja onde ele for, irmão, ele pode não ter um degrau, seja uma igreja onde está um púlpito, ali é um lugar de matacassu, de fácil, de pregar o evangelho, de levar a palavra de adoração ao Senhor, o lugar que se denomina altar dentro de uma igreja. Não pode qualquer um estar ali. Pastores, líderes têm que cuidar disso, a igreja tem que zelar do altar de Deus. O lugar do Santo dos Santos, onde ficava a arca do Senhor, ou o lugar do Santíssimo, como você queira chamar, era só o sacerdote que entrava lá. O véu foi rasgado, hoje eu e você podemos entrar, mas eu e você temos que estar com a vida em santidade para poder subir no altar do Senhor. Pregar, porque a Bíblia vai dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Qualquer pessoa pode pregar. Você pode sair aqui na porta da sua casa, ou com a sua vida mesmo, você tem vizinhos, com a sua vida em santidade você prega, ou você pode abrir a boca, porque irmãos, até bêbado prega pra gente na rua. Até bêbado, até alcoólatra, até drogado. A Labra Tacaçu prega pra gente na rua. Tem alcoólatra que vai estar desviado e ele prega Jesus. Eu estou falando no altar, na casa de Deus. Davi, porque ele vai falar que ele que escreveu, e vai falar bem aqui, ó. É verdade, é lindo, ela já é forte o missionário Diana. Hoje mesmo foi falado nos filhos de Arão que Deus matou por não respeitar o altar do Senhor. Isso aí, os filhos de Arão foi que não respeitaram a Bíblia, não agiram, falavam, pregavam o evangelho, cuidava da arca de Deus, cuidava do lugar de oferta, mas viviam em pecado. O Senhor foi deixando, até que ele trouxe as claras, a revelação, mas quando veio a revelação, porque Deus usou um profeta para enfiar o dedo na cara de Eli e falar para ele, corrigir os filhos, tirar os filhos de onde eles estavam, porque eles não podiam estar onde eles estavam, porque eles estavam prostituindo com mulheres. Eu quero falar exatamente disso, porque Davi, ele adulterou, ele era casado. Mas, Senhor, pastora Senildo, tá vendo que bom, tá entrando só pastor aí. O assunto hoje são para pastores, irmãos. Pastor, pastora, cuide do teu altar, cuide da igreja. Eu tô falando da igreja que você dirige. Cuidado com quem você coloca, com quem você permite subir no altar, pegar no microfone, amados. Lugar de altar é lugar para santidade. O irmãozinho, a irmãzinha quer louvar. Conversa com ele. Primeiro, vê se ele tá com a vida no altar. Para você colocar ele na obra, para ele subir em cima do altar, para ele... Ele pode cantar dentro do banheiro, ele pode cantar dentro da casa dele, ele pode cantar no pátio da igreja. Qualquer pessoa pode cantar no pátio da igreja. Tá uma vergonha. Até os descrentes estão arrumando a lenha nos cristãos lá para atacar, porque estão prevaricando o altar de Deus. Colocando, deixando qualquer pessoa subir. Irmãos, não. Havia tempos, anos atrás, que nas Assembleias de Deus, eu me lembro, eu não era ainda assembleiana, eu me lembro do povo falar que até para tomar ceia, só entrava dentro da igreja, lá para Tacachai para tomar ceia. Só quem fosse tomar ceia, quem tivesse santidade, porque senão não conseguia entrar. A própria pessoa não conseguia entrar, passava na igreja, sentia a presença de Deus, passava longe. Outra hora, quando entrava, era para se converter. Para se converter. Cuide da tua igreja, cuide de você. Quem está em cima do altar tem que ter consciência de que tem que estar com a vida em santidade, não roubando, não mentindo, não adulterando, não prostituindo, não fornicando, não causando dissensões dentro da casa de Deus, na igreja, na casa da sua família. Causar dissensão, irmão, é o fofoqueiro. O fofoqueiro que causa intriga, conversa, lá para agachar e através da fofoca, da intriga, da conversa, ele traz dissensão, ele divide o altar, ele divide as igrejas, ele divide a casa, ele divide a família, por causa das fofocas mentirosas dela ou dele. Então, você que sobe no altar, não pode estar
prostituindo, não pode estar prevaricando, não pode estar roubando, não pode estar bebendo a bebida alcoólica, não pode estar se drogando, não pode estar no feminismo, no afeminado, não pode ser afeminado. Estou falando na prática do afeminado. Quem tem a guerra, a batalha, amém. Mas não pode estar na prática do afeminado, não pode praticar o pecado. A fornicação, que é o sexo sem casamento. O sexo sem casamento. A fornicação. Amados, o altar é coisa séria. É lugar sério. É lugar de temer a Deus, de temor a Deus. Labradagashu decanto, né? Salmo 51, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão. Quero ressaltar de novo, Davi só confessou o pecado dele, ele não contou para o povo, ele havia se arrependido, mas ele não havia confessado. Davi só confessou o seu pecado quando Deus revelou para o profeta Natã. O que tem de gente assim, que pecou, está no oculto e no escondido, não confessa, não se conserta, continua na prática. Davi só confessou quando Deus revelou para o profeta Natã. O profeta Natã chegou até ele e diz: Davi, há um homem muito rico, há um senhor muito rico, que tinha muitas ovelhas, muito gado, e ele tinha ele tinha um servo, esse servo tinha uma só ovelha. E esse senhor muito rico podia ter pegado das dele, dos gados dele comido, mas ele pegou a única ovelhinha que aquele servo tinha e comeu ela. Davi disse: ele é digno de morte. Porque para mim, para você julgar as pessoas, é facinho. Facinho. É facinho. Vou chegar lá, pastora Senilda, isso aí. Ele confessou e não fez mais. E tem gente que faz, continua fazendo e ainda sobe no altar de Deus. Ainda sobe no altar de Deus. Ele disse para ele: Davi, é você. Você está mandando eu matar o Senhor que pegou a única ovelhinha do Senhor e comeu, matou e comeu, tendo muitas. Esse Senhor é você. Essa parábola que eu te contei, foi Deus que mandou. Deus me revelou que você está pecando contra ele. Você pecou contra o seu amigo de confiança. Aí, ó, outra glória, só a mulher de Deus. A paz do Senhor. Iracema Queiroz, Bahia, coisa linda. Amém. Davi diz, porque é facinho da Iracema, para missionária Iracema, é facinho eu julgar os outros, é facinho eu julgar os outros, ó, pecou, tá em pecado. Só que eu peco. E não, tudo bem, não tem nada a ver. O que tem? O que tem eu tomar um copinho de cerveja? O que tem eu tomar um copinho de vinho? O que tem eu jogar ali, ó? O que tem eu ir ali fazer uma consulta nas cartas? O que tem eu fazer uma consulta no signo? O que tem eu dar um pulinho fora? O que tinha para Davi na cabeça dele? Porque ele já tinha muitas mulheres, pegar mais uma, que era a esposa de um dos seus líderes do exército de batalha, dos seus chefes de batalha de guerra, Alabratagaçu, Decante Neve, Defly, Alabratagaçu de confiança, amigo fiel de batalha e amigo fiel, Alabratagaçu de intimidade. Traiu 3 vezes a Deus, o seu amigo e o seu chefe de exército de batalha. 3 vezes Davi trai. Aí quando Natã, o profeta Natã chega diante dele, ele ainda quer matar o cara que aprontou. Era ele. Não confessou. Só confessou na hora que o profeta enfiou o dedo na cara, na hora que Deus revelou o que tem de homem, de mulher que está desse jeito em cima do altar do Senhor, sem temer a Deus, não sabendo o que te espera se você não se arrepender, não confessar o teu pecado, não sair dele, porque como a pastora Senilda falou, ele se arrependeu depois que ele confessou, depois que enfiaram o dedo na cara dele, ele se arrependeu, ele confessou e largou, ele não fez mais. Tem gente que continua fazendo. Tem gente que continua fazendo. A missionária Iracema disse verdade. Tem muitos assim em cima do altar. Mas Deus vai tirar a capa desses falsos que tá brincando de ser crente.
Vai mesmo, pastora. Já tem tirado de alguns e vai tirar de mais. Alabradagaço. Ele mesmo escreve o Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão. Ele só confessou na hora que o profeta enfiou o dedo na cara dele e disse: o homem que comeu a ovelhinha do seu servo, a única que ele tinha, que você falou, Davi, que é para matar, foi você. Vigia, viu, homem? Vigia, homem, vigia, mulher. Porque o diabo tem colocado o prato na sua frente na internet, o diabo tem colocado o prato no WhatsApp para você, e você não tá vigiando o teu olho, você não tá vigiando os teus desejos, você não tá vigiando os teus órgãos genitais. E a Bíblia vai dizer que aquele que olha e pensa e deseja já pecou contra Deus. Já pecou contra Deus. Senhor, pastora Marcelene, tá vendo? Hoje o assunto é para pastor, é para pastora. Alabratagachá, e tá entrando aí só pastor e pastora desde o início. Alabratagachou decante neve. Sou eu que sou missionária. É você que é pastora, é você que é pastor que tem que cuidar e zelar do altar de Deus, orar pelo altar, jejuar pelo altar, ficar vigiar, ficar atento para não deixar qualquer pessoa subir no altar de Deus. O altar de Deus não é brincadeira não, irmãos. Missionária, a igreja é um hospital, a igreja é para ajudar, a igreja tem que receber lá no pátio, irmãos. A porta da igreja é aberta para o traficante, para o drogado, para o bêbado, para o prostituto, para o afeminado. É aberto, a porta da igreja é aberta, os braços de Deus é abertos, os meus braços, seus braços têm que ser abertos para essas pessoas, mas para poder subir no altar do Senhor, ou subir ou não tenha nenhum degrau, porque tem igreja que não tem degrau, e fala, não é altar, é altar, o lugar onde prega o evangelho, a palavra de Deus e louvo, é o altar do Senhor. Ah, Senhor, Carol, vigia, cuida da tua igreja, e você também, que é pastor, que é pastora, que é missionário, que é diácono, você que tem oportunidade na igreja, vigia. Se você pecar contra Deus, não fica no oculto e no escondido, não. Confessa o teu pecado, se arrependa, confessa o teu pecado, só pega no microfone quando Deus falar no teu coração, porque o que tem de pastor e pastora aí, que o cara peca, e aqui no outro dia, ela pega a pessoa, coloca lá no altar, e a pessoa pega, prevarica o altar, a presença de Deus sai do altar, a unção de Deus sai do altar. Por que não levanta mais a Labradagaçu? Por que não levanta mais gente da cadeira de roda? Por que canceroso não é curado? Maioria não é. Por quê? Porque estão prevaricando o altar de Deus. A Labradagaçu, decante neve, defly, estão fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. A Carol diz assim, ó, e muitos estão brincando com a palavra de Deus e se acham melhor que Deus, e ainda se acha melhor. Se um profeta for fazer com o profeta Natan, enfiar o dedo na cara dele e falar para ele se consertar, ele bate boca dizendo que não está em pecado. Para Deus não fica nada no oculto escondido, não. Ele deixa até quando ele quer. Uma hora traz as caras. Com Davi foi assim. Davi não confessou o pecado dele, irmãos. Alabratá, gastou decante, neve, defly. Ele estava arrependido, mas ele não havia confessado ainda. Davi só confessou o pecado dele quando Deus revelou o profeta Natan. O profeta Natan foi lá e falou para ele. Aí ele mata ele. Mata esse senhor aí que comeu a ovelhinha do servo dele. Falou, Davi, a ovelhinha é Batseba. O servo, que não tinha nada, é seu amigo, fiel, de exército e de amizade. E o Senhor que comeu a ovelhinha é você, Davi. Você pecou contra Deus, contra o seu amigo. Você pecou contra a sua irmandade. Você pecou contra o seu exército. Aí a palavra vai dizer que ele suplica o perdão, graças a Deus, que tem gente que não tem feito isso. Tem gente que não tem suplicado perdão. Tá brincando. Como a Carol e as outras irmãs e a pastora Senilda diz. Tá brincando, tá com pecado no oculto escondido. Tu se conserta. Para de brincar. O altar do Senhor não é brincadeira. O evangelho não é brincadeira. Jesus está voltando. E muitos vão chegar diante dele e vai dizer, Senhor, Senhor, ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. A casa de Deus é lugar santo. As pessoas têm que chegar lá como estão, mas não pode permanecer como é, porque senão não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Se praticou, não pratique mais. Se arrependa e não pratique mais como Davi. É por isso, decalabradagachai, que é de coração segundo o coração de Deus, porque ele cuidava das ovelhas como queria Deus que ele cuidasse, e porque ele não praticava mais aquilo que ele, alabradagachai,
praticava de errado que Deus apontava a ele. Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ter estado com Batseba. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi se arrepende. Primeiro, engraçado que veio o arrependimento no coração dele. Aí ele ficou com ele no oculto, né? Porque acho que estava vergonhoso demais, feio demais, né? O cara casado com tanta mulher que hoje em dia, graças a Deus, isso não pode mais, porque o cara não tá dando conta de uma, vai querer duas pra quê? Né? Pra trazer problema? Não, agora Deus não aceita isso mais não, era cultura daquela época. Não vem falar que na palavra Moisés e Abraão e outros teve várias mulheres, não, porque isso passou lá em Levítico, o Senhor falou para que não haja contenda, para que não haja desavença. O homem agora tem que ser varão de uma mulher só para ser diácono. Você tem que ser homem de uma mulher só para ser diácono, quanto mais pegar no microfone e subir no altar do Senhor. Se você tem feito isso, você é adúltero. Irmãos, quando eu estou no TikTok, ou naquele, lá para agachar e fazendo os meus vídeos para evangelizar, ou naquele Kawaii, que já aparece um homem lá todo se dançando, se requebrando, com tudo de fora. Eu não sei como é que chama os bíceps, aquelas coisas lá, tudo de fora. Eu já falo, opa, e passo rápido para não continuar olhando, que a Bíblia fala que o meu primeiro olhar ele não é pecado, mas eu permaneci o olhar, eu olhei a segunda vez, aí eu já peco. Porque os nossos olhos, ele tem que ser a luz do nosso corpo. Ele é a luz do nosso corpo. Você tem que ter cuidado com aquilo que você vê. E tem aí, ó, liderança que está em cima do altar, que está pregando o evangelho, ou que são missionários que vivem pregando a palavra aí, ó, que anda até com mulher que não é casado, deixa elas, deixa elas no hotel ou no motel, ou anda com ela dizendo que é irmã, que é parente, às vezes é até amante, e pregando a labradagaçu, e sendo usada até para revelar CPF. Que Deus vai ganhar com isso em revelar CPF? Para que serve isso? Em que vai mudar no teu crescimento espiritual, na sua cura, alguém revelar o seu CPF? Não sou contra não, amém. Né? A gente fala, nossa, como Deus está usando aquela pessoa, porque revelou o CPF. Mas em que serventia que tem isso? Até o diabo revela. O diabo pode revelar o seu CPF. Bom mesmo é ver Deus revelando para uma pessoa que a outra tem uma enfermidade, sem ela falar nada, e Deus usando ela para poder curar ela, libertar ela do cativeiro, sair das drogas, sair da bebida, sair do alcoolismo. Isso mesmo é que é bom. Isso mesmo é que é grandioso. Assim mesmo é para a glória de Deus e não para mim e para a sua. Aí, o profeta Natã, homem ousado de Deus, chega, enfia o dedo na cara e fala, tu tá em pecado, Davi. É o homem que pecou, mata ele. Ele falou, não, é você que tá em pecado. Tem, pastora, tem. Porque se não tiver com a vida em santidade, quem tá usando é o capeta. Satanás, diabo, seja qual for o nome que você queira dar para Lúcifer, que era anjo de luz, né? Hoje se deformou por causa do seu próprio pecado. E assim que acontece com o homem quando ele peca contra Deus. Ele perde a intimidade com Deus, porque Adão e Eva tinham intimidade com Deus. Deus vinha todos os dias falar com eles. Oh, glória! Já pensou você tá no lugar e Deus vem falar com você todos os dias? Olha o que Adão e Eva tinham, pastora. Olha aí, missionária Iracema, Carol, pastora Marcilene, pastora Diane. Olha, pecaram contra Deus, desobediência. Desobedeceu ao Senhor e perderam aquela intimidade com o Espírito Santo de Deus, aquela intimidade, aquele relacionamento. O pecado nos tira o relacionamento, a intimidade com esse Deus lindo, maravilhoso, que me ama, que te ama, que ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Tanto que ele dá a oportunidade para Davi se arrepender. Tem muitos que estão usando Deus e não Deus usando eles. Os dons Deus não tira.
Aí ele roga a Deus, aí ele fez bem. Ele se arrepende e ele roga a Deus. É essa oração aqui que nós vamos ver. A hora que Davi se arrepende e a hora que Davi vai rogar a Deus. É essa oração aqui que ele escreve, é Salmo 51. Ele pede para Deus que ele renove, que ele perdoe ele. E que ele renove ele, que ele purifique, que ele limpe ele, que ele renova ele. Porque se você já leu a palavra, você vai entender que Davi estava com os ossos mastigados por causa do pecado, por causa da dor. Porque o que teve de consequência na vida de Davi por causa do pecado, você não tem ideia do que você vai sofrer quando você peca contra Deus. Quando você peca contra seu irmão. Quando você trai sua esposa, quando você trai seu esposo. Quando acontece o adultério. Quando acontece a prostituição. Quando acontece a traição, você não sabe. Quando você arma contra o seu irmão, que Davi armou, pastora Marcilene, Davi armou contra o amigo dele que era fiel. Companheiro de batalha que não quis nem dormir com a esposa, que foi o próprio Deus que permitiu para poder o pecado não ficar encoberto. Ele dormiu lá, ó, na porta de Davi. Não foi só por causa da fidelidade que ele tinha por Davi, foi porque o próprio Deus fechou o coração dele para ele não dormir lá, para poder o pecado dele ser descoberto. Que se ele vai dormir lá, pensavam que era filho dele. O filho do pecado, iam pensar que era filho dele. E o filho do pecado depois morre. Não adiantou Davi orar, não adiantou Davi jejuar. Não, porque a consequência você vai receber. Você que está brincando com Deus, brincando de ser cristão, é mentiroso. Não para de mentir. Foi batizado. Aceitou Jesus, foi batizado, está fazendo a obra e é mentiroso. E rouba. E traz seus amigos. Oh, meu Deus, como Deus fala com a gente. A palavra bate lá e volta. Você que bebe. Não é água não, água tu pode beber, viu? Suco também. Você que fuma droga, que está no afeminado. Porque a Bíblia vai dizer que ai do homem que se deita com homem como se fosse mulher. Ai da mulher que se deita com mulher como se fosse homem. Ai do homem que se deita com a mulher como se fosse homem. Todas as áreas a Bíblia tem para poder me ensinar, te ensinar a viver conforme a palavra de Deus quer que nós vivamos. Vai falar que ele estava com os ossos, sentindo os ossos triturados, quebrados, já não tinha força. Olha aqui, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Ainda bem, Regina. Ainda bem, missionária Iracema, Dona Liz, Carol, Fran, Inês, pastora Diane, Dona Alice, Fernando, Cleide. Ainda bem que Deus é misericordioso, porque senão Davi tinha sido fulminado ali. Peca contra Deus, peca contra a esposa. Então, eu tinha esquecido do pecado contra a esposa dele, né? Contra a esposa dele, contra o amigo dele. A labradagaçou, que é a mesma coisa de pecar contra o amigo, né? Contra a esposa. E peca contra a amizade. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Que o Senhor nesta tarde venha me limpar e me purificar e te purificar. Aquele que tem pecado contra Deus, irmãos, e ainda sobe no altar brincando, porque tem você que está pecando contra Deus e está brincando, e tem pessoas que sabem, sabia disso? Não pensa você que está indo escondido não, porque tem gente que sabe, tem pessoas que têm desviado, saído dos caminhos do Senhor e não quer ir à casa do Senhor porque você tem dado um mau exemplo. As consequências serão terríveis. A consequência do pecado são terríveis. Passa, mas tem que viver.
O filho do pecado morre, o filho de Davi morre. Não adiantou ele jejuar, não adiantou ele orar. Sabe por quê, missionário Iracema? Porque era consequência do pecado dele. Contra o amigo dele, contra o chefe de exército dele, contra as esposas dele. Naquela época eram as esposas, naquela época, hoje não pode mais não, viu? Levítico 18, 19. Ou 18, 18. É só uma mulher. Me perdoa do meu pecado, Senhor. O preço que tu vai pagar é alto demais. Não compensa não, irmãos. Não compensa não. Sai do pecado que tu tá vivendo. E para de colocar em cima do altar da tua igreja dirigentes, pastores, liderança, apóstolos, bispos. Pessoas que não deveriam estar. Ah, missionária, mas ele pecou mas ele fez conserto com Deus? Ele fez conserto com Deus? Ele se arrependeu do seu pecado? Ele confessou para a liderança dele? Ele foi disciplinado o tempo que era necessário? Ou ele pecou hoje, amanhã o pastor dele já estava colocando ele em cima do altar? Meu filho, minha filha, Deus não aceita isso não. Tem que disciplinar, pôr na disciplina para aprender. Um filho que você não corrige, ele vai praticar de novo. Então o que corrige já pratica? O que corrige já pratica. Pastores e pastoras que não têm disciplinado. É por isso que as pessoas têm permanecido pecando e errando. Não faz como Davi, que se arrependeu e não praticou mais. A Bíblia vai dizer, está perdoado dos teus pecados. Mas vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Cuidado com essa tua ovelha. Que todo dia tá caindo, amanhã ele levanta, tem problema não, peço perdão para Deus. Ó, Deus já nem olha, a lá para agachar para os arrependimentos dele, porque não é verdadeiro do coração, porque Deus conhece o coração do homem. Porque aquele que se arrepende de verdade, ele não pratica mais. Você está, ó lá para agachar, prevaricando o teu altar. É por isso que não está tendo cura, é por isso que não está tendo libertação, é por isso que o mover de Deus já não é mais da forma como era. Em certos tempos as igrejas estão frias e mortas. Pode morrer de jejuar. Pode gritar pregando, que a glória não vai descer. Labradagaço. Versículo 4. Versículo 3. Vou voltar no 2. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Ele sabia do que ele tinha praticado. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Senhor, somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejais justificado. Tem gente praticando o pecado, foi isso que Deus me falou no início dessa live, antes de eu entrar. Tem gente praticando o pecado, dizendo que não é pecado, achando que não é mal, não é errado. Peraí, minha filha. É pecado o que você está fazendo. Você está mentindo? Você está pecando. Você está bebendo cachaça? Você está pecando. Seja um copo ou dois. Não interessa, você está bebendo. Você está usando droga? Você está pecando. Você está carregando chica, fofoca para fazer divisão no meio dos outros, para dividir as pessoas? Você está pecando. Você está xingando? Você está pecando. Você está traindo? Você está pecando. Você está fazendo sexo fora do casamento? Você está pecando. Você tá olhando para a mulher dos outros, o marido dos outros e desejando, você tá pecando. Tem gente, você tá jogando, você tá pegando dinheiro a juro, ou você tá emprestando dinheiro a juro, você tá pecando. Na Bíblia, quem empresta dinheiro a juro é pecado. Não pode. Tá emprestando com usura, seu irmão. É pecado. Cristão não pode emprestar dinheiro a juro. Nossa, missionária, também agora você quer que nós sejamos o santo dos santos. Meu irmão, vamos tentar o máximo que nós puder não pecar contra Deus. Vamos tentar o máximo que nós puder agradar a Deus, para que quando Jesus voltar, ele não vai dizer apartai-vos de mim porque eu não te conheço, mas ele vai dizer seu nome está escrito no livro da vida, entra. É para isso que nós temos que andar e caminhar. Para sermos recebidos pelo Espírito Santo de Deus. Arrependendo do nosso pecado aqui, sendo purificado pelo Senhor. Para que sejas purificado quando falares e puro quando julgares.
Para você ajudar alguém e falar para ele para tomar a direção certa, você tem que estar lá para agachar andando puramente. É a palavra aqui, ó. Versículo 4. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui é quando o povo fala que acha, aqui Davi, né, por ele ser largado, ficar no meio do pátio, ele era filho de uma outra mulher, de outro relacionamento, né? Porque nem comer na mesa com os irmãos, ele não comia. Nem comer na mesa com os irmãos, ele não comia. Ixi, tem muita gente nas igrejas, fofocas e muitas outras coisas que tem nas igrejas. Demais, demais. Esse dia mesmo eu tava prestando atenção. Tem uma irmã aí da Bahia aí, uma com o cabelo dela é lá na bunda, no bumbum, né, pra ficar bonito. O cabelo dela é lá no bumbum, só veste saiona, só veste, missionária Acema, manga aqui, mas ela não pode saber de uma fofoca aí do missionário aqui da Barra do Garças, que ela liga aqui para poder contar, falar da fofoca. Ela é amiga da pessoa que mora perto da casa dela, acho que vai até na igreja dela, e tudo que a fofoqueira daí fala, fuxica da vida dos outros, porque a outra é fofoqueira, ela liga para cá para poder contar da vida do outro, aí lá pra dar gasto para criar confusão e divisão, né? Dizendo que é amigo, é meu amigo, eu vou contar, não vou deixar falar mal, mas tá carregando fuxico. O que a fuxiqueira daí fala, ela corre, ela se torna uma fuxiqueira, fuxica pro amigo daqui. Pra entristecer o coração do amigo daqui. É incrível. Maria José, é real isso, Maria José, é real. Mora lá na Bahia, mora, a missionária Iracema conhece, ela só não sabe da história. Mas mora aí, missionária Iracema. Mora aí. Uma vez eu tive um sonho com essa pessoa, no meio da rua, um fuxico acontecendo com ela, entre ela e uma mulher, e eu entreguei pra ela, e as duas pegando o cabelão grande uma da outra, que não corta pra tirar as pontas porque é pecado, se rolando por causa de um fuxico fofoca no meio da rua. E aconteceu a briga aí. Aí a fuxiqueira que mora aí, a distância que é, a fofoca não tem, pra fofoca de igreja, meu irmão, não tem distância não. E o que não é de igreja também. Fica sabendo da fofoca aí, porque tem uma fuxiqueira perto da casa dela, na mesma quadra. Aí ela fica sabendo do fuxico com o nome do irmão. Ela liga pra cá, outra que fica sabendo do fuxico, liga pra cá e conta pro irmão. É hoje isso, foi há 2 semanas atrás. Irmão de Deus, o fuxiqueiro, a Bíblia vai falar que aquele que os dissessores não vai entrar no reino dos céus. Os dissessores é quem fuxica, faz conversa, causa divisão dentro das igrejas, na família, na casa. Desse jeito, dona Alice. É triste. Tem cristão matando cristão com fofoca dentro das igrejas. Matando cristão. A pessoa não fez aquilo e a pessoa inventa para poder ver um ficar contra o outro. Ser arrancado de um cargo, ser arrancado da frente de uma obra para poder ver a miséria do outro. Vai prestar conta. E as consequências é sérias. Se você vê gente ficando doente aí, é cristão, tá doente. Ai. Ou é Deus permitindo ela passar pela sua prova para ela crescer, contar o testemunho, em nome de Deus ser glorificado, ou então ela está aprontando. E é consequência daquilo que ela fez. Certinha, missionária. Versículo 6. E eis que amas a verdade no íntimo. E eis, Deus ama a verdade, irmão, que ele fala a verdade. Tem gente que tem mania de mentir, sabia? Mania. Não é fácil, não. Eu fui liberta desse trem quando eu me converti. Eu não mentia para prejudicar ninguém, não. É porque, às vezes, eu tinha vergonha. Não estou justificando, não. Não mentia para prejudicar ninguém, não. Mentia para mim mesmo. Às vezes, eu tinha vergonha de ser pobre. Hoje, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Servir a Deus, ser missionário e viver na dependência de Deus. Eu tenho muito pelo contrário. A minha vida é lá para atacar um testemunho como Deus me sustenta. Mas eu fui liberta desse trem. Foi preciso eu pedir para Deus libertar. Eu não conto esse testemunho em qualquer lugar, qualquer live, não. Só quando Deus permite mesmo, porque a gente sente vergonha. Mas quando antes de eu ser cristã, de eu não conhecer Jesus, irmão, eu tinha essa mania. Às vezes eu tinha vergonha de ser pobre. Aí, Deus me libertou disso. Foi preciso, tinha virado mania de mentir. Não prejudicava ninguém com a mentira. Não era a respeito de ninguém. Era de mim mesmo. Mas Jesus
Quando eu aceitei ele, ficou esse defeito algum tempo. E eu tive que fazer campanha, orar, pedir a Deus para ele me libertar. E ele me libertou. Porque é uma mania, a hora que você vê, você já mentiu. Deus faz cada coisa com a gente, né? Tem hora que manda contar os testemunhos que a gente tem tanta vergonha de contar. Mas é pro nome do Senhor ser glorificado. Porque tem gente que tem mania. É doença da mentira. Tem uns que tem para prejudicar os outros. Graças a Deus eu não prejudicava ninguém, era só eu mesmo. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus, purifica-me com isopor, e ficarei puro. Eu amo Maria José, missionária Iracema, pastor, eu amo este versículo. Quando Davi pede para o Senhor purificar ele com isopor, passar isopor nele e arrancar ali a mentira, porque ele estava mentindo. Lá para Tagaçu, ele mentiu. Ele pede para o Senhor passar isopor, purificar ele do pecado, limpar ele, lavar ele. Lá para Tagaçu, decante o neve de fly. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Tá vendo como a gente pode? Era o que Davi pedia para Deus, arrependido do seu pecado. Quando ele pecou com Batseba. Quando ele adulterou, porque a mulher era casada. E ele também. Então, meu irmão, você que está aí no altar de Deus, pregando a palavra, pastoreando, mas você está traindo a tua mulher, é pecado, viu? Deus pode te matar. Se arrependa. Faça como Davi, nesta tarde lá para Tagaçu, reconheça que tu é um pecador, porque nós somos pecadores. Aquele que não tá, a palavra diz que aquele que não tem pecado, lá para Tagaçu, que atira a primeira pedra, mas também vai dizer, lá para Tagaçu, deface-se aqueles que dizem que não é um pecador, já pecou porque já está pecando, porque é um pecador e precisa ser limpo e purificado. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Me limpa, Senhor. Tira tudo que está lá para Tagaçu e te desagrada. Sou eu e você que temos que reconhecer que somos pecadores. Pedir a Deus para nos purificar, para nos limpar, para tirar toda a mania maligna do inferno que nós temos, porque a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Então quem mente é filho do diabo. Labradagachu. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele estava com os ossos quebrados, porque ele pecou e estava com o pecado lá para dentro, oculto e escondido. Deus vai te quebrar, você que está vivendo em pecado e está no altar pregando o evangelho, a palavra, achando que está em oculto e escondido. Deus não é brincadeira não, tá? De Deus não é brincadeira, a obra não é brincadeira não. Jesus está voltando. Se permanecer no pecado desse jeito, vai para o inferno. Suicídio vai para o inferno, se não se arrepender antes de morrer. Gozem os ossos que tu quebraste. Davi estava com os ossos tudo quebrados por causa do pecado. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Oh, glória! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que eu e você, fala aí comigo, você que está nessa live hoje, fala comigo, porque eu vou falar e você também vai falar. Faça das palavras de Davi nessa tarde as tuas palavras, que eu vou fazer delas minhas. Eu preciso ser purificado nessa tarde. E você? Cria em mim, repete comigo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu e você temos que ter um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não me retires de mim o teu espírito, porque tem gente que o espírito de Deus já saiu dele há muito tempo, porque você está adulterando. Você está no altar e você está adulterando, você está traindo a sua esposa, o seu esposo. Ou você nunca casou e você está prostituindo. Teu corpo é do templo do Espírito Santo de Deus, não pode ter sexo sem casamento. Tem que ter vida no altar em santidade. Teu corpo é de Cristo. Coloca, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não me retires de mim o teu espírito, não saia de mim, Pai. Se o Senhor sair de mim, eu morro.
torna a dar-me alegria da tua salvação. Tá vendo? Tinha perdido a salvação. Davi, naquele momento, estava com a salvação perdida. Aí ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Tipo, escreve meu nome no livro da vida de novo. E sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E olha o que foi que ele fez. Deixou escrito para mim, para você aprender. Não praticar o que ele praticou. E os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Porque ele tinha mandado matar muitos, inclusive o amigo dele, que era fiel a ele na guerra e na batalha, como amigo e como líder do exército. Livra-me dos crimes de sangue. Tanto que ele não pôde construir a igreja. Ele não pôde construir o templo porque havia sangue na mão de Davi, mesmo ele se arrependendo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. Você que fica orando aí para Deus matar os outros, cuidado, hein? Oração contrária aí, ó. Amém, dona Alice. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ô, glória. Abre, Senhor, os meus lábios. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca entoará o louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Tá vendo? Sacrifício para Deus é o teu espírito quebrantado. Espírito quebrantado, irmãos, é estar quebrantado, é receber. É uma pessoa que recebe as palavras de correção, de ensinamento, de mudança, querer mudar, deixar ser mudado. É isso que agrada a Deus, não é sacrifício, não. O que adianta jejuar e orar dias e noites e não obedecer a palavra? E não andar em caminhos retos. Não mentir, não prostituir, não adulterar, não beber, não traficar. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Ô, igreja, paz. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Seus muros precisam ser edificados, amado. O muro da sua casa, da sua vida, as brechas da sua vida precisam ser tampadas. Você precisa parar de pecar contra Deus. Então te agradarás de sacrifício de justiça. Tá vendo? Quem faz justiça com seu irmão, ajuda aquele que está lá para Dagaçu e não deixa outras pessoas maltratar aqueles que estão perto de você. Isso aí o Senhor agrada. Dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre seu altar. Oh, glória. O Senhor está nesta live, o Senhor está neste lugar. Que nesta tarde, irei calar para Tagaçu, decante neve, defral, o Senhor venha tomar as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor venha alcançar, minha irmã me pediu oração lá no início, eu só olho no final, depois que eu termino a palavra. Que o Senhor venha alcançar o círculo de oração, o grupo de oração de Bom Jardim de Goiás que ela pediu. Que o Senhor venha alcançar as irmãs de primavera. A lá para Dagachá, o Senhor me faz lembrar da igreja da pastora Celeste. A irmã sempre pede pela pastora Celeste por elas. Que o Senhor venha alcançar o meu e o seu coração nesta tarde, como Davi disse, nos limpando, passando isopor, nos purificando, tirando o pecado, o erro, porque eu e você somos pecadores. Deus ama o pecador, não o pecado. Ele manda você vir como está, mas não permanecer como você está. E nem depois que você ser limpo voltar a pecar, você não pode fazer isso. Não. Você tem que caminhar sendo limpo, purificado, transformado, liberto por Deus. Que o Senhor venha tomar em suas mãos todas as igrejas, principalmente dos pastores que estão nesta live, porque tem muitos aí. Que o Senhor venha lhes dar sabedoria
e cuidar do altar do Senhor para não deixar ninguém em pecado sem confessar, porque tem gente que saiu do pecado, mas não confessou ainda, então não está perdoado do pecado, porque não confessou, não passou por disciplina. Não deixe subir no altar, que você venha cuidar do altar do Senhor, para que as pessoas não se escandalizem. Alá para agachar, que a gente nem podia olhar para a vida de ninguém, tem que olhar para Cristo, mas tem gente que olha. Então cuide do altar do Senhor, para que ele não seja prevaricado, para que a glória de Deus possa descer dentro da sua igreja, pessoas ser curadas, libertas, transformadas pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus e através dos testemunhos de quem está no altar. Esta palavra, irmãos, ela é muito forte. Aonde você puder, eu não sou de pedir para compartilhar, mas onde você puder compartilhar, vou encerrar ela. Lá para Tagaçu, compartilhe ela nos grupos da nossa igreja, nos grupos de obreiro. Lá para Tagaçu, Decante, Neve, The Fly, porque precisamos de conserto dentro das igrejas, irmãos. Precisamos de consertos dentro da igreja. Ainda hoje houve revelação através de criança, porque às vezes nós pensamos que pessoas que praticaram o erro, que Bragadagaçu trai as suas esposas, apronta, Alá Bragadagaxá já foi perdoado, mas eles não confessam, eles não se arrependem verdadeiramente, ainda estão no pecado, e vocês permitem Alá Bragadagaxá subir no altar, colocar a mão na cabeça de pessoas. Alá Bragadagaxu, papai não gosta disso não, papai não quer Demanagaxá desse jeito não. Que o Senhor venha purificar os altares das igrejas, limpar, transformar, libertar as pessoas que estão responsáveis por obras. Que pastores venham ter sabedoria, dirigentes de culto venham ter sabedoria para colocar os pregadores que têm vida no altar. Ore ao Senhor antes de chamar qualquer pessoa para pregar dentro da sua igreja. Não é, Heloísa? Para que o nome do Senhor seja glorificado e não prevaricado. E não desonrado. Que o Senhor venha me purificar e te purificar nesta tarde. Que o Senhor venha me libertar e te libertar. Que eu e você venhamos ter tanto amor pela obra de Deus e pelas coisas de Deus, para que o nome dele seja glorificado através da minha e da sua vida, e para que eu e você sejamos abençoados. Que o Senhor tome a minha casa, a sua casa, a nossa família, a nossa descendência, a nossa igreja, as nossas vidas, e nos purifica, nos limpa, nos transforma e nos dê um caráter cristão. Alabradagachá, para nós receber a salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Fica com Deus. Até aqui foi o Senhor que falou. Amém? Fica com Deus. Beijo. Hoje não vou orar mais do que isso. É até aqui que o Senhor tem. Fica com Deus. Bom te ver. Missionário Acema. Amo vocês da Bahia. Beijo. Da Barra também. Da Primavera do Leste também. De Aragás também. Do Bom Jardim também. Beijo. E de fora do Brasil também, né? Os pastores estão aí. Beijo. Com Deus.